Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: multiplicação e domínio. Meta de hoje: leitura das páginas 11 a 13. Cristo precisa de um exército para reinar. Para subir ao trono como rei de Israel, Davi precisou de homens valentes que lutassem juntos suas batalhas. Da mesma forma, para estabelecer seu reino na terra, o Senhor precisa desse exército de jovens santos lutando com ele. Há uma luta travada para que Jesus não reine, mas sabemos pelo Salmo 110 que seus inimigos serão postos debaixo de seus pés. Versículo 1. Cristo morreu, mas pela suprema grandeza de seu poder, Deus o ressuscitou dos mortos e o pôs acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículos do 19 ao 21. Isso significa que Deus o elevou a um status superior ao de qualquer outra autoridade. Significa também que, assim como Davi conquistou a fortaleza de Sião com seus valentes, hoje estamos aqui como tais para conquistar a terra para o nosso verdadeiro rei, Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus usará Sião, que é a parte forte da igreja, para colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Portanto, não é algo aleatório que um exército de jovens santos esteja voluntariamente apresentando-se para lutar, justamente no tempo da aurora. Salmos 110, versículo 3, versão King James atualizada. Deus deu ao homem uma dupla missão. Quando criou o homem, Deus tinha um propósito no coração. Em Gênesis 1 lemos: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Versículos do 26 ao 28, parte A. Vê-se então que a missão dupla que Deus deu ao homem é multiplicar-se e dominar, fazendo para isso fecundo. A fecundidade não se refere apenas à reprodução natural do ser humano, mas diz respeito à multiplicação da vida de Deus na terra. Por isso, depois de criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, diante da árvore da vida. Gênesis 2:9. Essa árvore representa o próprio Deus como vida. Se o homem tivesse comido da árvore da vida ao se multiplicar, a vida divina também se teria multiplicado, teria enchido toda a terra e o governo de Deus teria sido estabelecido no meio dos homens. Mas como vimos, o homem foi enganado por Satanás, representado pela serpente, e preferiu tomar e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Por causa dessa atitude, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, que passou a todos os homens. Romanos 5:12. Aparentemente, isso pode parecer simples, porém aconteceu a maior tragédia universal. O homem se desconectou de Deus, pecou e pelo pecado a morte contaminou todos os homens. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de receber sua vida, se multiplicar e estabelecer o governo de Deus na terra, fracassou em sua missão. Por isso, em vez da vida, a morte passou a reinar em toda a terra. Por causa do pecado, na época de Noé, a degradação humana se agravou ainda mais. Naquele tempo, o homem vivia completamente escravizado pelas trevas. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis capítulo 6, versículos do 11 ao 13. Como o homem perdera sua função, todos daquela geração foram exterminados por meio do dilúvio. Apenas Noé e sua família foram salvos. O Senhor poupou Noé e sua família, porque ele foi o único homem que em Deus encontrou integridade e justiça. Gênesis 6:9.
Parecia haver esperança com Noé e seus filhos, contudo o pecado ainda estava no homem e o dominava. O capítulo 10 de Gênesis mostra que a partir de Nimrod, a raça humana chegou ao ápice da degradação. Nimrod passou a pregar que as pessoas não precisavam temer a Deus, que podiam viver sem ele. Daí começou a defender uma civilização em que o homem poderia cuidar de si mesmo. Por causa disso, quando o homem precisou de ajuda, decidiu adorar ídolos, tornando-se idólatra. Nesse interim, o homem não só perdera sua função, como também difundira a adoração a ídolos pelas nações. A terra pertencente a Deus tornou-se assim uma terra pagã, distante dele.